Olá, galera, beleza? Vamos lá, vamos fazendo aqui alguns ajustes como é de praxe, né? De sempre aí. Então, sempre fazendo esses ajustezinhos aí, é de praxe. Aproveita aí, né? Não esquece de se inscrever no nosso canal, né? Então, aproveita, se inscreve, curte, compartilha, tá bom? Comenta também. Eu vou deixar no vídeo de hoje bem bacana uma questão, um desafio aí para vocês ir responderem nos comentários. Vai ficar bem interessante aí pra gente aí, tá bom? Trabalhar dessa forma aí, tá bom? Vamos lá. Acredito que já tá tudo certinho. Deixa eu ver aqui, né? Tudo nos conforme. Então, beleza, galera? Ó, tô aparecendo mais uma vez aí. É raridade aí aparecer. Pessoal, rapidinho, né? Seja bem-vindo aí ao canal. Mas aproveita para dar aquele feedback legal pra gente. Ajuda o nosso canal aí também a crescer um pouquinho. Os vídeos também, né? Para meus alunos aí, aquele abraço. Tô morrendo de saudade aí das aulas presenciais também, né? Mas firme e forte a gente vai vencer aí esse momento em que a gente tá passando aí. Tá bom? Então, ó, hoje o conteúdo da gente, né? Então aproveita aí o pessoal aí, principalmente os seguidores, quem está assistindo pela primeira vez. Então a gente vai ver um conteúdo bem interessante hoje, ok? Vou reduzir um pouquinho aí para a gente ver a capa do nosso aí, mas a gente vai ver hoje o assunto de pirâmides, né? E é nesse assunto onde você vai aprender a encontrar os apótemas, né? Trabalhar todo esse detalhe aí em relação às pirâmides. Então vai ser bastante interessante para a gente aí o vídeo, né? Ou seja, a nossa videoaula, e vai ter bastante coisa aí interessante para vocês verem, algumas dicas, fórmulas legais de como calcular a área lateral de uma pirâmide de forma rápida, como resolver o volume de um tronco de cone sem usar as fórmulas, tronco de cone não, tronco de pirâmide, minto eu, sem usar as fórmulas que são dadas nos livros aí, apenas usando regra de 3. Como isso é possível? Então, fica conosco aí, tá bom? Segue com a gente aí e vamos lá a nossa aula, beleza? Então, galera, bem tranquilo aí para a gente trabalhar aí a aula. Deixa eu só pegar a aguinha aqui. Então, a nossa aula aí, o assunto de pirâmides é um assunto bem interessante, até porque historicamente a gente tem construções piramidais, né? Então, algumas construções em formato de pirâmide aí ao longo do nosso planeta, principalmente, mais precisamente lá no Egito, ok? A gente tem essas transmissões, essas construções, ok? E são construções belíssimas e até hoje não se tem um formato concreto de como foram construídos, aquele detalhe todo, né? Então, galera, como vocês já sabem, a qualquer dúvida que vocês tiverem referente à nossa aula, você pode, no caso, você pode vir aqui e mandar pelo seu zap, tá bom? Então manda para o zap aí da aula. Vamos dar continuidade ao nosso curso de geometria e vamos ver aí esse conteúdo aí bacana. Então a primeira coisa que a gente vai ver aí é os elementos da pirâmide, ok? Então vamos ver esses elementos aí, os elementos da pirâmide, ok? Então esses elementos, propriamente dito, né, são elementos práticos que é bom para você compreender e entender o que é cada termo quando a gente estiver vendo as fórmulas. Vai ter bastante fórmula aí nesse conteúdo. E quando a gente está estudando as fórmulas, alguns termos ficam meio que duvidosos. A gente fica pensando, ah, meu Deus, e agora? Que termo eu vou utilizar? E por aí vai, né? Então, para a gente ser bem prático quanto a isso, né, a gente vai ver esses elementos aí com calma, né, e com cautela. Então aqui, ó, primeira coisa na pirâmide, a gente viu os conteúdos anteriores, a gente viu o prisma, viu o cilindro, né, ambos tinham um formato nesse estilo aqui, ó. Então deixa eu desenhar aqui um cilindro, então ambos tinham esse formato, ou seja, possuía duas bases. Agora a gente vai ver uma figura que ela possui apenas uma base. Tá bom? Então a gente tem apenas uma base aqui, e a outra base, se fosse um prisma, por exemplo, deu lugar agora a um vértice. Tá bom? Deu lugar a um ponto só, a um vérticezinho lá, foi que deu lugar
agora no lugar daquela base, ok? Também vamos encontrar o apótema. Isso aqui é que está sendo representado, esse símbolo aqui. Isso aqui é o apótema da pirâmide. Já já eu vou falar um pouquinho sobre o que é apótema, tudo direitinho, tá bom? Esse é o apótema da pirâmide. Assim como os prismas, vai possuir face lateral e vai possuir arestas laterais, como também a aresta da base. E a própria altura, né? Então vai possuir esses elementos aí igual ao prisma. A única diferença aí que surge de novo aí para a gente é essa questão do apótema, né? Em cone, quando a gente for ver, o que for apótema a gente vai chamar de geratriz. Então o apótema no popular é como se fosse a geratriz da pirâmide. Então seria a forma com que a gente pode encontrar esse detalhe. Vamos ver aí um pouquinho mais desses elementos. Eu trouxe mais uma pirâmide aí recheada e principalmente envolvendo esse apótema. Porque além do apótema da pirâmide, como vocês estão vendo aqui, eu vou chamar de PI, tá bom? Então além do apótema da pirâmide, a gente também tem um apótema da base, que eu estou representando por M. Ok? Então tem um apótema da base e o apótema da pirâmide. E aí os outros elementos, a altura, por aí. Se você observar, ó, se a gente observar aqui, eu vou usar o marcador para não tirar a linha aqui, mas se a gente observar, eu vou pintar aqui, ó, pintar aqui essa figurinha, você vai ver que essa figura que eu estou pintando aqui de amarelo é justamente um triângulo, e é um triângulo retângulo. Então, se é um triângulo retângulo, daí a gente já tira a primeira, eu não vou nem chamar de fórmula, mas a primeira relação, e na minha opinião, a relação importantíssima e fundamental, envolvendo os apótemas, tanto o apótema da pirâmide quanto o apótema da base. Então, essa relação seria o seguinte, ó, o P aqui, que é o apótema da pirâmide, esse PI aqui, o apótema da pirâmide, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, ó, que é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa é o A, né? Então PI ao quadrado, que é igual a B, vai ser o M ao quadrado, e C sendo o H. Então a gente tem essa relação aí, ó, apótema da pirâmide, ok? Ao quadrado, igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Ah, professor, mas o que é que vem a ser apótema? Acho que vocês lembram, né? Se vocês não lembram, então basta procurar aí a videoaula referente ao conteúdo de roda, né? Essa videoaula, ela fala um pouquinho lá para vocês, né? Ela vai falar um pouquinho lá para vocês nessa videoaula de roda, no finalzinho dela, sobre a relação entre os polígonos dentro da roda e fora da roda, ou seja, relação de circunscrição e inscrição. Essa relação geraria nos polígonos uma espécie de raio poligonal. E, professor, que raio é esse? É o que eles chamam de apótema na matemática, mas é como se fosse o raio da figura. Dependendo da figura, por exemplo, num quadrado, a gente já consegue perceber, se a gente olhar para a figura aqui, a gente consegue perceber que vai ser justamente metade, né? Então, o meu traço aqui torto, como sempre, né? Que a minha coordenação motora não é muito boa, mas se a gente seguir aqui, dá mais ou menos aí a metade, é como se M aqui fosse a metade do lado, que é o que a gente vai ver nos próximos apótemas. Qual é a vantagem para a gente nos vestibulares? Normalmente eles só pedem apótema referente ao quadrado, ao triângulo equilátero e ao hexágono. Então, referente só é sobre esses apótemas. Quando cai uma outra figura diferente dessa, o próprio enunciado ele trata de deixar claro para você e deixar as informações referente ao apótema daquela figura. Bom, mas o convencional de aparecer é o quadrado, o triângulo e o hexágono. Então são os convencionais. O que mais aparece, assim, vamos dizer, numa escala de 0 a 100%, os 99%. Se cair os outros 1%, o enunciado faz questão de deixar detalhado para você tudo isso aí. Vamos avançar aí, vamos ver os apótemas de cada um. Primeiro a gente vê aí o apótema quadrangular regular. Se vocês observarem aí, o apótema quadrangular regular, né? Ele tem a formulazinha que a gente construiu no slide anterior. Então a gente não tinha visto essa fórmula aqui, né? Que é PI ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Mas aí ele deixa bem claro, toda vez que a base for um quadrado, o apótema da base
será dado por essa fórmula aqui. Ó. É o que a gente viu lá no desenho, quando eu disse a vocês, ó, traçando uma reta dá justamente a metade do lado do quadrado. Então, metade da aresta da base, metade do lado, a gente tem o apótema da base. Tá bom? E o apótema da pirâmide é dado pela fórmula abaixo aí. E se você observar, o apótema da pirâmide também ele pode ser encontrado através da altura do triângulo. Aí muito cuidado para não confundir. Eu não gosto muito de falar assim em relação à altura do triângulo, porque o aluno ele pode confundir, né, com a altura da pirâmide, ok? Mas ele é a altura de um triângulo da face. Se você ver aqui, ó, aqui eu tenho um triângulo e o apótema da pirâmide está aqui. Bom, o nosso PI está aqui, ó. Então ele é a altura dessa face lateral. Então se você conseguir também encontrar a altura da face lateral, vai dar certo do mesmo jeito, ok? Só vai dar certo de toda forma. Isso vai depender de você. Você que vai escolher. Okay? Eu prefiro que você imagine desse jeitinho com o teorema de Pitágoras aí abaixo. Okay? Ah, professor, não tenho o apótema da pirâmide, por exemplo. Então vamos dizer que você não tem a altura da pirâmide. Que outra relação você pode encontrar? Aí eu vou apagar aqui rapidinho para mostrar a vocês que existe outra relação. Você pode encontrar outra relação. E que relação seria essa? Vou botar aqui o marcador. Se você observar, eu tenho um outro triângulo aqui, ó, com aresta lateral. E também é retângulo. A única diferença é que o apótema da pirâmide agora não é hipotenusa. A hipotenusa é a aresta lateral. Então você pode ter a aresta lateral ao quadrado, que é igual ao apótema da pirâmide ao quadrado. Mas aí se você observar, ó, como o lado aqui é quadrado, então no caso aqui tocou justamente na metade, aí você pode tratar como metade do lado aí, né? Ou seja, como o próprio M. Só que essa relação só dá certo para uma pirâmide quadrangular, porque se for triangular, esse lado aqui já vai ser outro lado, e por aí vai, né? Tem que se trabalhar aí trigonometricamente. Eu prefiro que meu aluno memorize apenas essa daqui, apenas essa. Bom, de forma geral, e de cada base decore o apótema da base. Eu não vou dizer nem decorar, memorize, né? Essa situação. Vamos ver mais um. Pirâmide hexagonal regular. A pirâmide hexagonal regular, né? O próprio nome já fala, é hexagonal, então tem um hexágono em sua base. Né? O apótema, que é esse danadinho aqui, esse tracinho verde aqui. Então esse tracinho verde é o apótema da base, é dado por essa fórmula. Aresta da base vezes raiz de 3 sobre 2. E quem é a aresta da base? É o lado do hexágono, tá bom? E o apótema da pirâmide é o mesmo, sempre a mesma forma. Por isso que eu disse, se a gente fosse ter que decorar outra forma, rapaz, ia dar trabalho aí. Então é melhor fixar em uma só que dá certo para tudo. Certo? Dá certo para tudo aí. Ok? Então vamos para o próximo. Pirâmide triangular regular, né? Ou conhecida também como tetraedro, tá bom? Agora tem que ter um cuidado. Eu não vou detalhar e dizer que é exatamente um tetraedro, porque eu posso ter uma pirâmide com uma altura diferente, onde eu tenho apenas na base o triângulo equilátero, tá bom? Então tem que ter um cuidado aí, porque acontece muito nas questões, quando vem dessa forma, muita gente acredita que a pirâmide, ela toda pirâmide triangular regular é diretamente um tetraedro. Nem sempre, tá bom? Então eu posso ter uma pirâmide triangular regular, ou seja, que a base seja um triângulo equilátero, mas ele vai ter alturas diferentes, e por ter alturas diferentes, então vai ter faces laterais diferentes. Bom, então eu posso ter isso numa boa. Ok? Vamos lá, continuando aí. Então as fórmulas estão aí. O apótema da pirâmide é dado por essa fórmula aqui, o PI. Aí nesse caso aqui, como é uma pirâmide triangular regular, observa que a gente tem duas fórmulas para a pirâmide, tá bom? Então a gente tem duas formulazinhas que pode ser dada aí. Você pode estar perguntando, professor, esse PI aqui, A vezes raiz de 3 sobre 2, não é a mesma coisa que um triângulo equilátero? Sim. Se a face lateral, por exemplo, se for um tetraedro, deve estar aqui,
tetraedro, ou seja, se essa face lateral for um triângulo equilátero, você pode encontrar o PI por essa fórmula. Posso encontrar por essa aqui, professor? Pode também, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Só que aqui você ganha tempo, você já acha o PI sem precisar aplicar o teorema de Pitágoras. Se não for um tetraedro, você é obrigado a usar essa formulazinha para o triângulo equilátero lá na base, achou o apótema da base, e depois usar essa daqui. Bom, então você tem essa situação aí, tá bom? Então, esse caminho aqui é só se for um tetraedro regular. Eu acredito que eu vou mostrar a vocês aí um tetraedro regular agora. Né? De forma geral, mostrar a superfície da pirâmide e daqui a pouco eu mostro o tetraedro direitinho. Mas, ó, uma pirâmide ela vai ter área total, aí a gente vai ver, ó, é a mesma fórmula de prisma. Ah, professor, como assim a mesma fórmula de prisma? Ó, observa, o prisma, vou anotar aqui no cantinho, ó, os prismas... A área total dos prismas é dada por quem? A área total é dada por 2 vezes a área da base mais a área lateral. Olha a diferença. Eu só diminui uma base. Veja, como uma base se transformou em vértice, então a pirâmide é dada por área lateral mais a área da base. Tá bom? Então é dado por essa fórmula aqui, a área total de uma superfície da pirâmide. Okay? E a área lateral da nossa pirâmide, o mesmo esquema, ó, lá no prisma, a área lateral é dado por perímetro da base multiplicado pela altura. A diferença aqui é que a gente não vai multiplicar pela altura. É a mesma fórmula, só que o perímetro da base dividido por 2 multiplicado na verdade, o apótema da pirâmide. Né? Vou até colocar aqui. Okay? Pelo apótema da pirâmide. Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar sequência aí. Qualquer dúvida você pode falar comigo no WhatsApp à vontade. Você pausa o vídeo nesse momento, vai falando comigo no WhatsApp, depois dá sequência, ok? Vamos lá, continuando. O tetraedro, como eu tinha falado aí para vocês. O tetraedro, né, ou também chamado tetraedro regular e por aí vai, é quando não só a base, mas as faces dessa pirâmide são exatamente iguais. Então todas elas são um triângulo equilátero e, né, além de ser um triângulo equilátero, são triângulos equiláteros idênticos, iguais. E aí você ganha tempo para calcular algumas situações aí. Eu não recomendo você memorizar essas formulazinhas aí, não. Não recomendo, não. Sou bem sincero. Porque as fórmulas padrões que a gente tem lá, de qualquer pirâmide, a gente encontra do mesmo jeito essas aí. Apenas essas fórmulas aí é para você ganhar tempo. Né? Você está lá resolvendo a questão, lembrei do tetraedro, é um tetraedro, você ganha tempo com essas fórmulas aí. Mas se você não quiser memorizá-las à vontade, memorizando somente as fórmulas principais de área total, de apótema e de volume, que a gente vai ver posteriormente, de uma pirâmide qualquer, você resolve isso aí numa boa, tá bom? Então aqui está a área total, você pode encontrar a área total por essa fórmula. Você pode encontrar o volume do tetraedro por essa fórmula e você pode encontrar a altura do tetraedro por essa fórmula aqui. Veja que nenhuma dessas fórmulas, por ele ser especial, né, o tetraedro, nenhuma dessas fórmulas tem a necessidade de você encontrar o apótema e por aí vai. Não tem a necessidade pelo simples fato de depender apenas da aresta de uma das arestas do tetraedro, já que, como são triângulos equiláteros, todas as arestas são iguais. Tá bom? Então, como são triângulos equiláteros, eu vou fazer um esboço aqui da pirâmide, mas é mais ou menos assim. Como tudo é igual, seria o A aqui. Bom, como tudo é igual, é A. Tá bom? Então, tudo A aí, seja tudo o mesmo valor. E aí o tetraedro você ganha tempo a partir daí. Mas você poderia responder de qualquer outra forma, tá bom? Então, você poderia responder numa boa. Vamos lá, continuando. Volume da pirâmide. Então, isso é de uma pirâmide qualquer, tá bom? Qualquer pirâmide. Mesmo esquema, olha, lá nos prismas, o que é que a gente viu? Eita, começou o comércio aqui na rua, né? Vocês já sabem, já. Peço desculpa a vocês aí. Estou no meu home studio, né? Ou seja, é o estúdio aqui na minha própria casa. E, infelizmente, o comércio reina na rua onde eu moro aí. Principalmente nesse período, né? Não sei que danado tem, mas toda vez que eu resolvo gravar as aulas,
né? Começa. Teve um dia desse mesmo aí, eu resolvi gravar à noite. Vou gravar à noite, que eu acho que não vai passar nenhuma zoada, o pessoal tá tudo dormindo, não sei o que. Rapaz, me enganei. Aí foi que passou o carro da pamonha, vendendo aí com uma musiquinha aí bem resenha aí, né? Então, me surpreendi. Eu acho que eles estão esperando. O professor Rafael vai gravar, vamos passar agora, né? Mas tudo bem, continuando. Os prismas, o volume dos prismas é dado por área da base vezes a altura. Essa é a formulazinha do volume dos prismas. Já a formulazinha do volume da pirâmide, ó, se você observar, ó, isso aqui é um prisma. É o volume de um prisma. Então eu tenho um costume de dar dica aos meus alunos e dizer o seguinte, ó, para decorar a formulazinha da pirâmide, basta você lembrar que é um prisma dividido por 3. Um prisma dividido por 3. Bom, então você pode ver isso aí. Inclusive, não no meu canal, mas você pode encontrar em outros canais aí, no YouTube à vontade, a prova, né, uma prova matemática de como esse volume, ou seja, o volume de uma pirâmide, é justamente a terça parte de um prisma. Então, se você pesquisa aí no YouTube, você vai ver vários vídeos sobre isso, tá bom? Então, não fazia sentido eu trazer isso aqui para a aula, porque a aula ia ficar muito longa. E lá na hora do Enem, ninguém vai perguntar a você, por que, né, o volume da pirâmide é um terço do volume do prisma. Então, eu acho que lá a hora vai ser de você realmente fazer o cálculo, meter a mão na massa, tá bom? Mas pesquisa aí na internet que você vai encontrar vários vídeos, né, referente a essa informação que eu estou dando aí para vocês. Porque, né, o volume de uma pirâmide é a terça parte de um prisma. Então vai lá. Secção transversal. Bom, professor, que danada é secção transversal? Você lembra, a gente viu isso tanto em cilindro quanto em prisma. A gente viu isso. A gente viu que a secção transversal seria eu pegar um plano qualquer e cortar paralelo à base. Então, fazer esse corte paralelo à base iria gerar uma nova base lá no meu prisma e no meu cilindro. A diferença é que lá no prisma, né, e no cilindro, a gente gerava uma nova base, mas era uma base idêntica à base original. Já na pirâmide, se você observar aí, você está vendo que não é uma base 100% igual. Você vê que é uma base menor. Então é gerada uma base menor quando você traça a secção transversal. E aí um outro detalhe, quando a gente passa a secção transversal, então é quando a gente começa a dar surgimento ao que a gente vai chamar de tronco de pirâmide, que muita gente teme na geometria. Tem muita gente que fica com bastante medo sobre o tronco de pirâmide, e eu sou bem sincero, na verdade o tronco de pirâmide é um segmento proporcional à própria pirâmide. Se você quer resolver, nada melhor do que ou reconstruir a pirâmide de volta, né, ou utilizar o que eu falei para vocês no começo do vídeo, uma regrinha de 3. Professor, e como é isso? Vamos lá. Claro que podem surgir situações, professor, pode surgir situação em que a regra de 3 não vai dar certo. Se caso surgir essa situação, é porque você não tem informações suficientes lá no enunciado para chegar à regra de 3. Só que isso é um caso raro de acontecer. Eu acho tão raro porque eu nunca vi acontecer. Mas caso você encontre, manda para mim e a gente vê aí uma saída de como resolver. Bom, então vai lá. Vamos ver aí, entender essa secção transversal. Então, quando eu dou um corte na minha pirâmide, eu coloquei até o exemplozinho aí de um serrote, ele cortando aí a pirâmide, se você observar. Então, quando eu corto a pirâmide, dou esse corte na pirâmide, veja que eu gero uma nova pirâmidezinha, uma pirâmidezinha menor aqui, ó, uma pirâmide menor, né? E gera um outro objeto aqui que não é uma pirâmide, né? É o que a gente chama de tronco de pirâmide. Isso aqui é o tronco da pirâmide, né? Se a gente olhar um pouquinho para a geometria, para a biologia, a gente sabe que a árvore ela possui o seu tronco, ou seja, uma parte da árvore. Então, o tronco da pirâmide é uma parte da pirâmide.
Quando a gente tem esse conjunto aqui, né, esses dois objetos aqui, então é o que eu chamo a atenção do meu aluno, ele nunca esquecer que esses dois objetos juntos formam a pirâmide. Então eu sempre peço a meus alunos, não esqueça disso. Porque se você não esquece, não descarta, tem gente que simplesmente tocou, é um tronco, e esqueceu que aquilo ali já foi uma pirâmide, né? Então, professor, qual a utilidade de não esquecer com a pirâmide? A gente vai ver agora, porque aí vai ser onde entra a regra de 3. Porque como eu estou gerando segmentos proporcionais, a partir do momento que eu faço esse corte, né? Então vai ser proporcional a quem? Aí você pode dizer, professor, vai ser proporcional à pirâmide. Porque veja, eu gerei uma pirâmidezinha menor. Essa pirâmide menor ela é semelhante à pirâmide grande. Professor, e o objeto de baixo? O objeto de baixo é só uma consequência disso. Vê, concorda comigo se pedir para você, calcule o volume do tronco de uma pirâmide. Aí o cara deu todas as informações da pirâmide, aquela coisa toda. Deu a altura do tronco, todo o processo que é necessário para resolver. Vê se não é bem simples a gente resolver isso aqui. Eu quero o volume do tronco. Concorda que na lógica vai ser o volume da pirâmide, vou representar por P aqui, o volume da pirâmide, grandona, né? Não vou botar nem P, vou botar VG, para dizer que é a pirâmide grande. Então, a pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. É bem simples. Professor, e como é que eu vou encontrar esse volume da pequena e o volume da grande? É o que a gente vai ver agora, né? Então vamos ver aí como é que funciona esse cálculo do volume, né? Para quem gosta de fórmula, eu coloquei a fórmulazinha do volume do tronco de uma pirâmide. Tá aí a fórmula. Professor, posso usar à vontade. Quem quer usar, pode usar à vontade. Inclusive, além de colocar a fórmula, descrevi bem, né, cada termo da fórmula na hora que você estiver estudando. Fica à vontade, né? Conhecimento a mais nunca é ruim, né? Sempre bom. Tem aí o volume. É aquele caso que eu disse a vocês. Caso você não conseguir resolver por regra de 3, a saída vai ser apelar para a fórmula. Ok? Tá aí a formulazinha, bem pequena, né? Por sinal. E vamos à nossa regra de 3. Novamente eu gosto de colocar isso, né? Mostrar aí, porque não utilizo com tanta frequência essa fórmula. Utilizo mais a regrinha de 3. Como eu tinha falado para vocês aí, o cálculo do volume usando apenas regra de 3 simples, né? Aí eu coloquei uma pirâmide aí cheia de valores aí, mas descarta aí essas letras aí, é só para dar informação aí para a gente. Professor, como é que a gente vai fazer isso aí? Vamos lá, vamos pensar comigo. Essa pirâmidezinha daqui, né, essa menorzinha, então essa pequena, ela é proporcional à grande. Não foi o que eu falei? Ela é uma pirâmide proporcional à grande. Se ela é proporcional à grande, vê que legal, né? Ela é proporcional à grande, né? Ou seja, segmentos proporcionais são semelhantes. Então eu posso logo de cara olhar o seguinte: a altura dela é dada por isso aqui, H menos Hzinho. Então eu posso dizer que essa altura, H menos Hzinho, é dado. E quem é Hzinho, professor? A altura do tronco. Bom, a altura do tronco. Tá bom? Deixar anotado aqui para você entender quando estiver estudando. Então H menos Hzinho, ela é proporcional a H. Assim como, aí agora é onde começa a mágica. Aí você pode dizer, a aresta da base é proporcional. E lembrando, sempre da pequena para maior, da pequena para maior. Então a aresta da base da pequena está para a aresta da base da grande. Por isso que eu estou representando com letra maiúscula os grandes, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Aresta lateral da pequena por aresta lateral da grande. E por aí vai. Vou botar uma reticência aqui, senão a gente não para. Vai ter N situações, os apótemas e por aí vai. Mas as relações mais importantes que a gente utiliza bastante, uma delas é o volume. Então, por exemplo, o volume da pequena está para o volume da grande.
assim como a altura da pequena, H menos Hzinho, está para Hzinho. Só que um detalhe, né? Volume, como é volume, eu sou obrigado a colocar isso aqui ao cubo, tá bom? Senão não vou respeitar a proporcionalidade das dimensões. Okay? O outro, a área da pequena está para a área da grande, assim como H menos Hzinho está para Hzinho, colocando isso aqui ao quadrado. Okay? A mesma coisa para a área da base, por aí vai. Então, se a gente for parar, eu vou botar aqui a área da base menor e a área da base maior está para H menos Hzinho sobre Hzinho ao quadrado. Okay? Então, a gente não para. Se for procurar a relação de regra 3, vai encontrar sem parar. Né? Então observa que o tronco de pirâmide é bem simples. A mesma coisa vai acontecer com o tronco de cone, já que o cone é um primo da pirâmide. A gente vai ver lá, a única diferença é que a base dela é circular. E a gente vai ver alguns elementos a mais no cone que facilita mais ainda o estudo nele. Beleza, galera? Então, ó, a gente praticamente viu, né, ou seja, trabalhou o assunto de pirâmide todinho, viu toda essa parte teórica. Essa é a parte principal, vamos dizer, a que mais eu chamo a atenção no vídeo, porque não há necessidade de você decorar aquela fórmula grande, apenas usando regrinhas de 3 você consegue trabalhar. E agora a gente vai pôr em prática isso aí, né? Então a gente vai trabalhar, praticar bem esse conhecimento, principalmente esse conhecimento do tronco de pirâmide, porque às vezes uma questão envolve tronco de pirâmide e ela não vem no enunciado detalhadamente falando, vamos dizer, colocando diretamente que é uma questão de tronco de pirâmide. E às vezes o aluno ele acaba errando a questão ou não entendendo bem um enunciado por essa necessidade, né? Por pensar que o enunciado sempre vai vir dizendo calcule o volume do tronco da pirâmide, né? Então, por pensar dessa forma, ok? Então, vamos trabalhar aí. Aí, lembrando, né? Deixa eu voltar aqui. Se casar, professor, você falou tudinho, regra 3, mas eu quero encontrar o volume do tronco. Aí é só lembrar daquela relação que eu disse, ó. O volume do tronco é dado pelo volume da grande menos o volume da pequena. Nessa relação aqui, ó, você encontra os dois volumes. Provavelmente você já vai estar com um disponível, um nas mãos. Normalmente é o volume da grande. E você vai encontrar o volume da pequena, subtrai, você tem o volume do cone. Simples assim. Ok? É deixar aqui isolado aí para vocês trabalharem. Ok? Vamos lá, galera. Vamos ver aí. Então, vamos praticar. Nada melhor do que praticar. Ó, nesses exercícios eu trouxe 6 exercícios. Porém, só vou responder para vocês 5. Vou deixar um 6º exercício, tá bom? Uma questão do Enem, deixar lá para vocês responderem para mim nos comentários, ok? Então, vocês responderem nos comentários para mim esse exercício. Também na descrição do vídeo vai ter uma lista de exercício extra referente a esse conteúdo, que vocês vão poder trabalhar, praticar um pouquinho, né? Baixa o PDF lá e pratica. Caso alguém esteja precisando dos gabaritos das fichas anteriores ou de alguma questão, é só entrar em contato, ok? No final desse ciclo de geometria espacial, não esqueça que você é que prepara a minha aula. Você vai preparar um resumão de geometria espacial com questões e a gente vai fazer essa aula respondendo as questões enviadas por vocês, tá bom? A gente tá faltando 2 conteúdos para a gente finalizar o ciclo de geometria espacial, né? E depois a gente vai ver de geometria analítica, não iremos ver a geometria analítica toda, a gente só vai ver a equação da reta, na verdade até a equação da circunferência, e iremos ver geometria analítica de forma vetorial. Então, deixar já para vocês a par aí da situação de como a gente vai ver a geometria analítica no mundo vetorial. Okay? É mais prático a compreensão e você encontrar determinados elementos do que ficar só decorando fórmula. Okay? Então, vamos lá. Vamos para o videocício aí. Já falei demais. Videocício 1. Né? Todo mundo já sabe, quem está chegando agora no canal, é só colocar pausa no vídeo. Pausa o vídeo. Responda a questão, põe em prática toda a teoria que a gente viu aí. Professor, não estou seguro ainda, acho que não aprendi bem o assunto. Volta o vídeo todinho e revê.
só começa a praticar quando você sentir segurança, disser assim, eu acho que eu aprendi um pouquinho, vou praticar agora, tá bom? Esse pouquinho aí, eu garanto que ele vai crescer bastante no momento que você for acertando aí as questões. Então, olha, a área da base de uma pirâmide é 36 centímetros quadrados. Uma secção transversal feita a 3 centímetros da base tem 9 centímetros quadrados de área. Calcule a altura dessa pirâmide. Uma questão aí que ela não falou em nenhum momento a palavra tronco de cone, mas ela disse aqui pra gente, uma secção transversal. Vê só, a secção transversal feita a 3 centímetros da base, Eu vou tentar desenhar aqui pra gente ver como ele não disse que tipo de pirâmide é. Então eu vou tentar fazer aqui uma pirâmide quadrada. Só um esboço assim, tá bom, minha gente? Não sou tão bom assim no desenho, né? Só um esboço. Inclusive estou até fazendo um curso aí com um programa bem legal. Provavelmente nas próximas aulas já estarei utilizando ele para desenhar geometricamente melhor. Mas até então, um esboçozinho da pirâmide. O que aconteceu? Foi dado um corte aqui. Corte nessa região aí, eu cortei a pirâmide. Essa distância em relação à base foi de 3 centímetros. Lembrando que a altura da pirâmide é o Hzão que a gente tem aí. E aí ele quer saber, diz que quando deu esse corte, a base que foi gerada aqui, a área da base que foi gerada aqui, nessa região, foi gerada uma base, e essa base aí tem 9 centímetros quadrados. A área da base da pirâmide normal, a pirâmide original, é 36 centímetros quadrados. Vê, é uma questão que, na hora que deu o corte transversal, ela gerou um tronco de cone. Tá lá o tronco. Deu a área da base desse tronco. Deu a área da base menor, deu a área da base maior. Deu a altura do tronco. E está pedindo a altura da pirâmide oficial. Volta, se você quiser aí, pode voltar o vídeo e ver lá a formulazinha. Vê se você consegue achar esse H usando aquela fórmula. Bom, você não vai conseguir, você vai precisar do volume da pirâmide, todo um processo para poder chegar. Então, o essencial é usar a regrinha de 3, velho. Como eu sei que quando eu passo a secção transversal vou gerar figuras semelhantes ou proporcionais, então eu posso dizer o seguinte, a altura, ou melhor, a área da pequena, 9, está para a área da grande, que é 36. A altura da pequena, e quem é a altura da pequena? A distância daqui é 3, então no caso a altura da pequena vai ser Hzão menos 3. Então Hzão menos 3. Então, a altura da pequena está para a altura da grande. Eleva ao quadrado, por quê? Eu elevo ao quadrado pelo fato, Então elevar ao quadrado aí pelo fato de ter as dimensões diferentes. Aqui eu tenho dimensões de volume ou de área, centímetro quadrado aqui, e aqui eu tenho apenas centímetro. Então eu tenho que deixar as duas dimensões idênticas para respeitar a proporcionalidade, Então vai lá, vamos calcular aí. Deixa eu mudar a cor aqui do meu lápis, Deixa eu mudar a cor do meu lápis aqui. Lá, a cor da tinta, deixar aqui verdinho aqui. Vamos simplificar. 9 por 9 dá 1. 36 por 9 dá 4. Então, no caso aqui, eu vou ter 1/4, que é igual... Aí veio. Aqui é onde mora o pulo do gato. Aluno do professor Rafael, ele faz o seguinte. Os alunos por aí afora provavelmente vão querer responder o seguinte. H menos 3 ao quadrado... sobre H ao quadrado, aí depois vai responder o produto notável, aquela coisa toda. Aluno do professor Rafael, não, vai ver. Eu tenho uma potência aqui. Quando eu quero levar essa potência para o outro lado, vai como? Vai em forma de raiz. Então eu vou ter a raiz de 1/4, que é igual a H menos 3 sobre H. Raiz de 1/4, então vai lá, raiz de 1, 1, raiz de 4, 2. Olha que facilidade. Agora eu vou usar o meio pelos extremos. H vezes 1 dá H. 2 vezes H, 2H. 2 vezes 3, 6. Vou passar o 6 para cá e o H para lá. 2H menos H é H.
Então, acabamos de achar a altura da nossa pirâmide, né? Por coincidência, a secção transversal está justamente no meio da nossa pirâmide, ok? Então a resposta aí, 6. Bem, tranquila, né? Resposta boa, né? Vamos continuar aí. A área total de uma pirâmide regular de altura 30 milímetros e base quadrada de lado 80 milímetros, mede em milímetros quadrados. Mesmo esquema, pausa o vídeo e segue em frente. Depois volta no vídeo e vê a solução. Então, a área total de uma pirâmide regular de altura 30 milímetros, né? E base quadrada de lado 80 milímetros, mede em milímetro quadrado. Oi galera, eu tô aqui no cantinho, tá bom? Não apareço muito porque vocês sabem que a vergonha é grande, né? Mas estou aparecendo aqui no canto, tá bom? Vou ajudando vocês aí. A área total de uma pirâmide regular de altura, 30. Então vai lá, ele diz que ele quer saber a área total, né? Então quer saber a área total, é o que ele quer saber. Vou voltar pro meu vermelhozinho básico. Não, vou deixar no verdinho, depois eu boto no vermelho básico aí. Mas essa interrogação aqui, ela ficou abençoada, né? Então vai lá. Lá vem a pamonha aí vendendo. Quem quiser pamonha é só avisar aí nos comentários do vídeo, beleza? Então vai lá. A área total, ela é dada por que fórmula? Qual é a fórmula da área total de uma pirâmide? É a área lateral mais a área da base. E aí ele disse pra gente que a altura é 30 milímetros e que a base quadrada, né? Ou seja, que a base é um quadrado, tem 80 milímetros, né? Então a base é um quadrado. Então vamos lá, vamos calcular a área da base primeiro. Se a base é um quadrado, então a área da base é dado por L ao quadrado, que é igual a 80 ao quadrado, ok? Então a área da base vai ser igual a, quanto é 80 ao quadrado? Isso é você calcular, 8 vezes 8... Tá bom? 64. Como dá o quadrado ali, o zero, você dobra o número de zeros. Então dá 6.400. Isso aqui é a área da base. Ok? Agora vamos calcular aqui a área lateral. A área lateral de pirâmide é dada por perímetro da base multiplicado pelo apótema da base ou da pirâmide dividido por 2. Então a área lateral ela é dada por, vamos lá, perímetro da base. Perímetro da base é a soma de todos os lados. Então 80 mais 80 mais 80 mais 80 mais 80, né, dá 320. Vai ficar aqui 320 vezes, aqui dividido por 2, falta só o apótema da pirâmide. Vamos encontrar aí o apótema da pirâmide. Ele deu altura? Deu. Então o apótema da pirâmide, PI, né? Deixa eu apagar que não vai dar aqui. Deixa eu apagar aqui. O apótema da pirâmide vai ser dado aqui, ó. Então, PI ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. PI é o que a gente está procurando. M ao quadrado é o apótema da base. O apótema da base, como é um quadrado, ele é a metade do lado. Então vai ser 80 dividido por 2, que é 40. Vou ter aqui 40 ao quadrado mais o H, que é a altura. A altura aqui é 30 ao quadrado. Ok? Aí em casa você pode responder aí, 40 ao quadrado, mais 30 ao quadrado, tudinho vai resolver e calcular o Pitágoras aí vai chegar. Bom, para ganhar tempo, eu já sei que 30, 40 fazem parte de um triângulo pitagórico, que é o 30, 40 e 50. Então, no caso, quando você resolver isso, você vai encontrar que o apótema da pirâmide é igual a 50. Para não ficar muito longa, tá bom? Então, o apótema da pirâmide é 50. Então, vou substituir aqui, ó. 50. Okay? Aí agora é só fazer o cálculo. 320 por 2 dá 160. Tá bom? E 160 vezes 50, tá bom? Você vai ter 8.000 como área lateral. Então, 8.000 como área lateral. Agora, a área total é dado por 8.000 mais 6.400, ok? Essa soma aí vai obter para a gente 14.400 como resposta. Então essa seria a nossa área total, ok?
Ok? Vídeo exercício 2. Vamos para o vídeo exercício 3 agora. Okay? Então tá aí. O vídeo exercício 3, ele é uma questão do ITA. Não se desespere, pelo amor de Deus. Ah, questão do ITA, questão difícil, não sei o que. É nada, tá bom? Questão difícil é para quem não estuda. Para quem estuda, pode vir a questão que for, vai resolver. Quem está estudando direitinho, fazendo tudo certinho, resolve a questão numa boa. Okay? Então vai lá. A área lateral de uma pirâmide quadrangular regular de altura 4 milímetros. Então 4 milímetros é a altura. Então a altura 4 milímetros. E a área da base 64 metros quadrados. Então ele quer a área lateral. Quer a área lateral só. A área lateral a gente já sabe. Perímetro da base que multiplica o apótema da pirâmide, que é o PI, dividido por 2. Simples assim, tá bom? Então essa é a formulazinha da área lateral. Então a gente tem a altura e temos a área da base. Então vamos lá. Com a área da base, vamos primeiro achar o perímetro da base. Com a área da base, a gente sabe que a área da base é L ao quadrado, a gente consegue achar o lado. Então a área da base é 64, igual a L ao quadrado, consequentemente L vai ser igual a raiz de 64, então L é 8. Achamos o lado. Então o perímetro da base vai ser igual a 8 mais 8 mais 8 mais 8, que vai dar 32. Esse é o perímetro da base. Eu vou até substituir aqui. 32, que multiplica, divide por 2. Agora a gente vai achar o apótema da pirâmide, né? Qual a fórmula que a gente usa? PI ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. PI é o que a gente está procurando. M é a metade do lado. Então, ó, o lado é 8. Né? Porque é uma base quadrada. Ele disse aqui, ó, quadrangular regular. A base quadrada. Se é uma base quadrada, então... o M é a metade desse lado. A metade de 8 é 4. Então 4 ao quadrado. E a altura, ele disse também, era 4 ao quadrado. Mesmo esquema, né? Então você vai resolver aí direitinho em casa. 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tudinho, e vai chegar nessa resposta. Triângulo pitagórico, 4 raiz de 2. Beleza? 4 raiz de 2. Essa seria a resposta aí de vocês aí para o PI, né? Ou seja, o apótema da pirâmide. Aí agora a gente vai substituir aqui, vai colocar aqui 4 raiz de 2. Aí vamos lá, vamos simplificar aí. 2 por 2 dá 1, 4 por 2, né? Colocar uma cor diferente aqui. 4 por 2. Então aqui dá 1. Quando eu corto, 4 por 2 dá 2. 32 vezes 2 dá 64. E a raiz de 2 continua a raiz de 2. Okay? Então essa seria a área lateral. Vê que questão facilzinha. Só precisava paciência um pouquinho e resolver. Então 64 raiz de 2 aqui, a letra B. Beleza? Uma questão tranquila. Okay? Vou avançar para a próxima. Então a questão aí. A aresta da base de uma pirâmide regular hexagonal mede 4 centímetros. Qual é o volume dessa pirâmide se sua altura mede 6 raiz de 3? Ó? Então ele quer a aresta da base, né, a aresta da base desse danadinho aí, ele disse que é 4. Então a aresta da base é 4. Vou anotar aqui as informações para a gente. A aresta da base é igual a 4 centímetros. O volume dessa pirâmide, que é o que ele está querendo, então ele quer o volume. Aí eu coloco já a fórmula, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Lembrar sempre um prisma dividido por 3. E a altura mede 6 raiz de 3. Tá bom? Então nessa fórmula aqui a gente já tem o valor da altura aqui. Então a área da base vezes a altura, que é 6 raiz de 3 sobre 3. Vou simplificar logo aqui para facilitar. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então o volume aqui vai ser dado por área da base e multiplica 2 raiz de 3. Tá bom? Então é só a gente dar continuidade aqui e encontrar essa área da base.
Aí ele disse que a pirâmide era o quê? Era regular, hexagonal, é um hexágono. Então a área da base é dado por 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, porque não é um hexágono. Então a área da base vai ser dado por 6 vezes o L é 4, raiz de 3 sobre 4. Vamos simplificar? 4 com esse 4 aqui. Corta e vai ficar só 6 vezes 4, que dá 24. Raiz de 3. Então essa seria a área da base. Eu só vou substituir agora. 24 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Aí vamos lá, vamos calcular aí. Vamos calcular. Quanto é 24 vezes 2? Então 24 vezes 2, você vai obter 48. 48. E raiz de 3? Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? É 3. Então 48 vezes 3, você vai obter como resposta aí 144 centímetros cúbicos. Então, resposta aí, letra B de bola. Ok? Então é uma questão bem tranquila, galera. É uma questão boa para se fazer. Vamos fazer a vídeo exercício 5, né? Vamos fazer o 5 aí. Ó, lembrando que vão ser esses 5 exercícios que eu vou fazer com vocês. Na descrição do vídeo vai ter uma lista de exercício extra para vocês. Tá bom? É só pegar na descrição aqui embaixo, você vai pegar lá a lista de exercícios, inclusive na descrição tá todas as listas de exercícios das videoaulas anteriores, né, da sequência, ok? E outro detalhe também importante é que o próximo exercício que eu vou mostrar a vocês vai ser um desafio para vocês postar a resposta nos comentários, conversar com seus colegas assim, né, os colegas que estão lá estudando, compartilhar para outro colega, ó, responde essa questão aí, pá, não sei o que, e nada de pegar solução na internet, tá bom? Quero ver a sua solução mesmo, né, a sua resolução, sua tentativa, tá bom? Então vai lá, uma pirâmide irregular de base quadrada é tal que o apótema da base mede 7 centímetros. Se o apótema da pirâmide mede 25 centímetros, o seu volume em centímetros cúbicos. Então mais uma questão para a gente, ó, que está pedindo o quê? O volume. Né? Então, botar a fórmulazinha aqui, ó, vou colocar aqui para fazer do lado hoje, fazer diferente assim. O volume é dado por área da base vezes a altura dividido por 3. Né? Então, essa é a fórmulazinha do nosso volume. Agora vamos lá, vamos calcular aí. Primeira altura, ele deu altura? Não, ó, ele deu o apótema da base e deu o apótema da pirâmide. Então a gente vai usar a fórmulazinha aqui para encontrar a altura. Então Pi ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Pi 25 ao quadrado. M, né? O M é 7 ao quadrado. E o H é o que a gente está procurando. 25 ao quadrado dá 625, né? Então, ó, 625 e 7 ao quadrado, 49. 49 vai para lá subtraindo, então 625 menos 49, você vai obter 576. Ok? Aí a operação inversa da potência raiz, a gente já viu isso. O H vai ser igual a raiz, né? Então o H vai ser igual a raiz de 576. E a resposta vai ser do H 24. Esse é o valor do H. O volume é igual à área da base, e multiplica 24, são 3. Simplificando logo aqui, 24 por 3 vai dar 8. Então V vai ser igual à área da base vezes 8. Só precisa achar agora a área da base. Mas vamos lá, isso tudo para achar a altura. A área da base é o seguinte, ó, se o apótema da base mede 7 e a base é uma base quadrada, a gente sabe que o apótema da base quadrada é sempre metade do lado. Então, se o apótema é metade do lado, então o lado é igual ao dobro. Então, o dobro de 7 é 14. Então, a área da base vai ser igual a L ao quadrado, a área da base igual a 14 ao quadrado, que é igual a 14 ao quadrado, é igual a 196.
Ok? Então vai lá, 196 que multiplica 8. A gente vai chegar no volume aí. Então 196 vezes 8 aí dá igual a 1568. Tem alternativa? Tem. Letra C. Beleza, galera? Tranquila. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, galera, os exercícios. Como eu disse, se tiver dúvida, é só falar comigo no Zap ou nos comentários aí do vídeo, à vontade. Então vai, vou deixar para vocês aí esse desafio aí na tela aí, você pode printar tudinho. É uma questão que já caiu no Enem, acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, tá bom? É uma questão que fala também de troncos e por aí vai. E se você desenrolar bem aquela regrinha 3 que a gente viu, vai conseguir resolver bem essa questão aí, numa boa. Uma questão bacana. Então deixa suas respostas aí nos comentários, que eu quero ver a interação de vocês quanto a essa questão. Ok? Então, ó, o nosso próximo assunto vai ser o assunto de cone. Não é muito diferente da pirâmide, tá bom? Como ele é um primo próximo. Né? Depois de cone a gente vai ver esfera. Né? As esferas em si, a gente encerra o ciclo. Né? E aí nesse encerramento do ciclo, estou pretendendo aí fazer um simulado de matemática online para vocês, tá bom? Vai ser gratuitamente, é só ficar de olho nas minhas redes sociais, lá no Instagram, que eu vou divulgar lá esse simulado online. Vai ser exclusivo para os seguidores do canal, aquela coisa toda, e também para os meus alunos dos cursos que eu trabalho e da escola que eu trabalho. Então vai ser um simulado bacana aí sobre geometria espacial, vai ser geometria espacial e plano, eu tentar colocar os dois conteúdos. Mas a gente também terá aquela aula de revisão, né? Respondendo questões de geometria espacial, sempre no fechamento de cada ciclo, né? E aí vocês vão estar aguardando aí. Então, galera, o que eu tenho a dizer um muito obrigado mesmo por vocês, né? Que Deus abençoe todos vocês. Não esqueçam de estudar mais um pouquinho, não ficar preso somente a essa aula, não ficar preso somente a essa videoaula, tá bom? Busque mais informações, tá bom? Procure tá sempre atento aí a essas possibilidades. Também aproveita aí, eu aproveito para lembrar, você ajuda o nosso canal aí, ok? Divulga, por favor, o pessoal. Se quiser tirar uma foto aí, compartilhar no nosso Instagram também, tá bom? Garanto que ficarei bastante grato e compartilharei a resposta por vocês aí numa boa, tá bom? Então, pessoal, meu muito obrigado aí para vocês de coração. Vai dar tudo certo aí e até a próxima. Valeu!